Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por tua palavra. Toma-nos em tuas mãos, continua operando em nosso meio, repreendendo tudo aquilo que não é da tua parte. Graças te dou por suas mãos sobre a nossa vida. Fale a tua igreja, no nome de Jesus, e todos digam: pode assentar. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a toda a igreja. Que as abundantes bênçãos do Senhor sejam sobre nós, sobre a nossa casa. Esse domingo abençoado, tivemos hoje uma escola dominical maravilhosa. Apesar desse final de semana, foi bênção. Sábado tivemos a nossa oração, tivemos o evangelismo, damos o nosso pontapé inicial, evangelizamos. E todo o último sábado do mês será assim para a família Conzic. Teremos evangelismo logo após um culto aqui evangelístico, onde nós iremos regar essa semente que foi plantada. E eu creio que ela dará crescimento até a vinda do Senhor. Irmã Zezé me dando susto, pelo amor de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Está melhorzinho, né, irmão? Jesus entrou, né? E a gente estava ali em oração, espírito, sabendo que as mãos do Senhor é poderosa para fazer infinitamente mais. Igreja, estava meditando nessa palavra. Eu ministrei uma palavra por esses dias no segundo livro de Reis e cheguei até a combater em meu interior se viesse a trazer essa mensagem de Reis novamente hoje aqui, mas o Senhor me direcionou essa mensagem de Isaías, uma mensagem muito edificante que nos ensina
muita coisa, pois nós estamos diante de uma experiência única que Isaías teve com Deus. E nós vamos ver aqui nessa passagem bíblica dois homens. Todos dois erraram, todos dois pecaram, sendo que um morreu, mas o outro não. E quando a gente olha para isso, a gente tenta entender em Deus o porquê um vive e o outro não. E o Espírito Santo me direcionou a fazer entender porque um foi e o outro não. Eu falei, Senhor, o Senhor me dá uma mensagem dessa e o vaso não pode contender com o olheiro. E a gente tem responsabilidades a cumprir e a primordial delas são as responsabilidades espirituais. Temos que pregar aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. E quando o Senhor me deu essa mensagem, eu fiquei de sobremodo maravilhado, porque nós já entendemos um pouco a obra de Deus. Qual é o primeiro homem? O primeiro homem, ele não é uma pessoa qualquer. Esse primeiro homem foi um homem de destaque. E foi o homem da qual nós lemos no começo do texto, que foi o rei Uzias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a história do rei Uzias, nós vamos nos deparar com um homem que com 16 anos foi colocado no trono de Judá. E o texto bíblico nos ensina que ele foi um rei extraordinário, politicamente falando. Foi um homem que também temeu ao Senhor por algum tempo. Quando nós olhamos para o segundo livro de Crônicas, nós vamos a partir do capítulo 26, nós vamos ver que esse rei, ele prospera em seu reinado. O texto nos deixa bem claro que Deus fez o seu nome famoso entre as nações. O rei Uzias, ele fortalece Judá. A história registra que ele levou de tudo que é mais moderno naquela época em poder bélico. Criou máquinas que atiravam centenas de flechas ao mesmo tempo contra o inimigo. Fortaleceu o seu exército. Fez alianças corretas que politicamente ajudou Judá a prosperar. Fortaleceu muralhas, expandiu o seu reino e, acima de tudo, o seu nome ganhou respeito entre as nações vizinhas, entendendo que esse rei não era um rei qualquer, era um homem inteligente, um homem habilidoso, e por temer a Deus, ainda tinha as mãos de Deus sobre o seu reinado. Haja vista que quando nós olhamos para o reinado deste homem, nós vamos ver que a lógica era que ele viesse a morrer de boa velhice. A lógica era que era para ele viver os seus anos em paz. Mas quando nós olhamos para o capítulo 26, a partir do versículo 16, está escrito assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Veja aqui, amada igreja, o que aconteceu com esse rei por nome de Uzias. Fortificou-se, cresceu, mas chegou um determinado tempo que ele exaltou-se. O texto está bem aqui. Não foi ninguém que exaltou o coração dele. Foi ele que exaltou-se o seu coração.
E quando ele exaltou-se o seu coração, isso foi culminante para a sua queda. E quando nós meditamos no rei Uzias, o que fez ele se exaltar? O que fez ele elevar o seu coração? Quando a gente medita na palavra de Deus, lá no começo, em 1 Samuel, nós vamos ver que o povo rejeita o governo de Deus e pede um rei. E Deus concede isso a Israel. Só que Deus não deixa o rei reinar diretamente. Independente de um rei reinar, as regras que Deus estabeleceu eram perpétuas para Israel. A função do rei é reinar, é cuidar da política. E a função dos sacerdotes é cuidar da espiritualidade do povo. A cuidar, e Deus não misturou isso. Porque o Deus da qual nós estamos pregando e servindo é um Deus de princípios. E é um Deus que não quebra os seus princípios. Quando nós olhamos para a história dos reis, você vai ver que todo rei que se achegou a Deus teve êxito, mas todo rei que se distanciou de Deus teve ruína. E o maior exemplo é o rei Salomão, o homem que Deus o visitou pessoalmente, o homem que adquiriu por causa de um pedido sábio, tão somente não sabedoria, mas também riquezas e fama. E sabemos o que aconteceu com Salomão quando ele exaltou o seu próprio coração. E agora, vocês podem ficar despreocupados que eu não vou descortinar todos os reis, até mesmo senão vai virar vigília. Mas estamos numa introdução e eu preciso falar isso. Vamos ver agora o rei Uzias. Vocês viram os adjetivos, a qualidade deste rei? Habilidoso na política, certeiro nas alianças, inteligente para fortificar a cidade. Mas quando estava tudo preparado, quando estava tudo organizado, o que ele tinha que fazer? Era só manter o seu coração em Deus. Era só deixar fruir a presença de Deus. Era só deixar fruir a obra de Deus e ele vivenciaria um reinado maravilhoso. Mas quando nós olhamos para o capítulo 26, a partir do versículo 16, nós vamos ver o motivo da exaltação desse rei. E qual é o motivo da exaltação desse rei? Ele cismou que além de ele reinar politicamente, meu amigo Joelson, ele também tinha que interferir no sacerdócio de Israel. O texto vai dizer que ele agora coloca no seu coração um propósito. E que propósito é esse? Quem está me ouvindo, diga amém. Ele agora pega o incensário. E como rei, ele fala: eu vou acender o incensário no Santo dos Santos, no lugar que era somente autorizado o sumo sacerdote, o sacerdote fazer. Uzias não foi chamado para ministrar o espiritual. Uzias foi levantado para cuidar da política de Israel. E como nós falamos e repetimos que o nosso Deus é um Deus que não quebra princípios, tudo aquilo de bom que Uzias fez no passado, diante de Deus já não começa a valer mais nada. Porque Deus, ele não somente olha para o que a gente fez, ele principalmente olha para aquilo que nós estamos fazendo. E eu vou repetir isso aqui. Deus não somente olha para o que a gente fez, mas ele faz questão de olhar para aquilo que nós estamos fazendo. É por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Aleluia! Louvado seja
o nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Eterno. Quando eu olho para Eclesiastes, no capítulo 5, eu vejo Salomão dando um conselho, dizendo: tome cuidado quando fizerdes um voto a Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Se não tem condições de cumprir, então não faça. Porque se você fizer um voto, você tem que cumprir. Em outras palavras, Salomão disse: cuidado na hora de fazer um voto, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. O que Deus está dizendo com isso? No céu não tem demônio, no céu não tem malícia, no céu não tem maldade, no céu só prevalece a presença de Deus. Mas aqui na terra tem maldade, tem falsidade, tem demônio, tem barreiras. Então, quando for fazer um voto, ore bem, veja as suas condições, vê como é que estão as suas forças, porque não adianta fazer voto na empolgação, para quando chegar lá na frente, não conseguir cumprir, porque Deus está nos céus e a gente aqui na terra. Uzias começou bem, mas elevou o seu coração e cismou que era sacerdote. Mas o interessante do erro de Uzias não foi ele verbalizar ou tentar fazer, porque todas as vezes que nós vamos errar, de alguma forma Deus tenta intervir para que a gente não cometa tal erro. Sempre vai ser levantado um profeta, sempre vai haver uma ocasião para nos alertar. E aqui o texto vai dizer que Azarias, sacerdote, e mais 80 sacerdotes lutaram contra Uzias. 80 sacerdotes impediram, resistiram o rei, dizendo: rei, essa não é a tua função, rapaz. Fica onde tu está. Tu não foi levantado para acender incenso ao Senhor. Isso é função nossa. Mas o rei elevou o seu coração. E quando o coração do ser humano está elevado, ele fica obstinado ao ponto de não escutar conselho de ninguém. Se ele ouvir o conselho e o conselho não for compactuante com aquilo que ele quer fazer, ele rejeita, ele não aceita, ele não quer, porque o conselho não condiz com a vontade do seu coração. Eu quero abrir um parênteses aqui, e se você quiser glorificar, você glorifica, mas olha, os conselhos de Deus para a nossa vida nunca vai ser entrelaçado à nossa vontade. Ao contrário, todo o conselho que Deus nos dá é entrelaçado com a vontade dele, e é por isso que muitas das vezes ficamos desanimados, é por isso que muitas das vezes ficamos um pouco tristes, quando nós não ouvirmos aquilo que nós queremos. Mas melhor é nós ouvirmos aquilo que nós precisamos ouvir, porque quando praticamos, nos eleva espiritualmente na presença de Deus. E Uzias está: eu quero acender. Olha a vaidade do homem. Olha a vaidade, que ponto que leva. 80 homens tentando impedir o camarada. E o camarada obstinado: não, eu sou rei, eu fortifiquei Judá, eu fiz, o povo me ama. E realmente o povo amava ele, o povo me quer. E Satanás levando ele,
Ele não, eu vou acender. E os sacerdotes brigando, e Deus observando. Oh, aleluia! E o texto vai dizer que nele, na sua insistência, nasce uma lepra na sua testa. Quando nós olhamos para o livro da lei, Levítico, nós vamos ver que Deus deu um sinal para mostrar se havia um pecado interno no coração do ser humano. E qual era esse sinal que se explorava para fora? A lepra. E Deus deu habilidade ao sacerdote para poder discernir se a tal mancha era lepra ou não. E o sacerdote, identificando que era lepra, o tal leproso tinha que ser lançado fora do acampamento, fora do meio do povo. Eu vou repetir isso aqui para ficar gravado no nosso coração. Deus permitia a lepra do lado de fora para mostrar para as pessoas o que aquela pessoa tinha dentro do seu coração. É por isso que a Bíblia diz que ninguém ficará de engano dentro da casa do Senhor. Uma hora a lepra transfere para fora para poder mostrar o que está dentro do coração. Eu já preguei isso aqui várias vezes e vou repetir hoje aqui. Porque como o apóstolo Paulo nos ensina, eu não me privo de falar as mesmas coisas sempre que é necessário. Nós temos que sempre repetir. E o momento propício é esse. Está aí o tempo de carnaval. E o carnaval para quem está lá é bom por quê? Porque a pessoa no carnaval, quando ela quer ser uma borboleta, no carnaval ela vira uma borboleta. No carnaval, quando a pessoa quer ser um super-herói, ela vira um super-herói. No carnaval, quando quando o homem quer virar mulher, ele vira mulher. E quando a mulher quer virar homem, ela vira homem se fantasiando, não é verdade? Ele prepara a fantasia, aquela coisa maravilhosa aos olhos dela. Quantas e quantas pessoas já foi privado de muitas coisas, porque ficam o ano todo juntando dinheiro para comprar um bate-bola, para comprar um croves, para comprar a roupa do enredo de samba, para poder desfilar na escola de samba. Quando faz a conta, é quase mais de 4.000 reais, 3.000 reais, gastando na fantasia para ser aquilo que ela não é. E eu já curti carnaval, e eu sei muito bem como é isso. Quando é no começo do bonde dos croves, é aquela coisa linda, todo mundo rodando, aquele cheiro de essência, roupas brilhosas, e no primeiro dia é assim, no segundo dia é assim, mas quando já vai chegando a madrugada do segundo dia, aquela pessoa não aguenta o peso daquela roupa, aquela pessoa não aguenta o peso daquela máscara, e uma hora ela tem que tirar, uma hora ela tem que se aliviar, porque ela não consegue ser aquilo que ela não é por muito tempo. Assim também é na casa do Senhor. A lepra, quando vem, é porque a pessoa não consegue ser, aleluia, aquilo que ela não é por muito tempo. Tem lepra. Arrastaram ele. Quando Deus toca na ferida, é porque Ele quer sarar. Quando Deus tenta te chamar a atenção, é porque Ele quer te salvar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Uzias não era mau, Uzias era bom. Só que se deixou levar pelas emoções do seu coração.
Eu posso ser um pregador coach nessa noite. Eu posso pedir para você olhar para o seu irmão, para você olhar para a sua irmã e pregar para ele dessa forma, de tudo que se deve guardar. Fala para ele, de tudo, mas fala olhando para ele isso, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Oh, fala de novo, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Oh, aleluia! E nesta noite Deus está dizendo para a igreja: enquanto o seu coração estiver na minha presença, soberba não entra, orgulho não entra, mas prevalece a humildade. E aonde tem humildade, tem a minha santidade. Aonde tem a minha santidade, tem poder. Aonde tem o meu poder, tem maravilha. E aonde tem maravilha, tem vida sendo restaurada, tem família sendo edificada. Tudo isso porque guarda o coração em mim. Só quem está com o coração guardado no Senhor pode receber essa palavra, pode glorificar a Ele, porque Ele nesta noite está trabalhando no nosso interior. Le calabarasi ele canjoresia. Labarasiendo queria salte camaras elebasi ele. Eu sempre falo isso e não canso de vir falar. Quando eu digo homem, eu digo tanto para homens como para mulher, digo para o servo. São 3 coisas que derrubam o homem de Deus. E eu falo isso com o diácono, já com o diácono Cinto, a gente conversa, eu falo muito isso. São 3 coisas que derrubam o homem de Deus. Primeiro, a fama. Se a gente não tiver humildade para receber ela, a gente toma a glória de quem pertence. Segundo, a sexualidade. O diabo faz arruaça na vida das pessoas, porque não guarda o coração contra o pecado. Por isso muitos escândalos de adultério, de enganação, e tudo. Já reparou que numa igreja, quando se há pecado de adultério do pastor, aquela igreja quando fecha, nunca mais ela é a mesma. Fica difícil de reerguer ela, fica difícil de reerguer. Não é verdade, missionária Tuane? Fica difícil, tem que ser muita oração. E terceiro, o dinheiro. Quando a pessoa fica muito cega no dinheiro, ela se esquece que tem um sacerdócio na presença de Deus. Aleluia! E a gente tem que guardar o nosso coração dessas 3 coisas. A gente tem que entender que a glória pertence a Ele, a majestade pertence a Ele. Eu posso lançar essa profecia para a sua vida? Deus tem coisa grande para entregar na tua mão. Oh, aleluia! Vai preparando a tua alma para quando tu estiver lá no topo, você não ter dificuldade de dizer: nada foi por mim, mas sim por aquele que me chamou. Quem recebe essa palavra? Eu estava conversando com um amigo e ele disse assim para mim, eu me lamentei com ele um tempo. Eu falei: poxa, eu ouvi tanto Deus dizer que ia me levar. Eu ouvi tanto dizer que eu ia viajar até para fora do país. Eu ouvi tanto dizer que Deus ia fazer meu nome conhecido. E hoje, mais maduro, eu entendo que não foi Deus que falou comigo, que não foi da profecia de Deus. Mas aí, de repente, porque um bom amigo, ele te exorta quando tem que te exortar. Ele não passa a mão na sua cabeça. Um verdadeiro amigo, ele te alerta. Ele disse assim: pastor Alex, não fala besteira, rapaz. Você se lembra com quanto tempo Abraão foi pai? Ele foi pai com 99 anos, com 100 anos. Você se lembra quanto? E foi me falando uma, foi me falando outra. Para Deus não há limite de tempo. Quando Ele vai fazer, Ele vai fazer. Você pode ter até 70 anos, mas se Ele tiver de cumprir, Ele vai cumprir. Não deixa de crer nas promessas de Deus na sua vida, Alex. Somente guarda o coração e deixa Deus fazer. Eu falei: mas eu vou estar velho. Aí ele falou assim: se lembra de Caleb? Quantos anos Caleb tinha?
Eu 83 anos. E o que ele falou diante da promessa? Eu ainda estou com o mesmo. Ah, você vai receber essa palavra não? Levanta a mão que para você receber. Caleb disse, eu estou com o mesmo vigor de 40 anos atrás. Recebe essa palavra. Não sei quanto tempo vai demorar para Deus realizar, mas quando ele realizar, não vai te faltar vigor, não vai te faltar saúde, não vai te faltar força, não vai te faltar sabedoria, não vai te faltar unção. Receba, receba, receba. O tempo de Deus está chegando na tua vida. Darashiesca. Deriasoqueliana. Dalarabalashe. E eu estou sentindo de Deus falar isso aqui, eu vou falar. Enquanto você estiver querendo dar jeitinho para Deus, não vai se cumprir nada na tua vida. Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite, aquieta-te o teu coração, deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Olha o que Deus está mandando dizer aqui nesta hora. Tem pessoas que já era para ter recebido a vitória, ainda só não recebeu, porque está querendo dar jeitinho para Deus, e Deus não trabalha com o jeitinho humano. Deus trabalha com a sua glória, Deus trabalha com a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa. Sara, por tentar dar jeitinho para Deus, pagou o preço da ofensa, pagou o preço do menosprezo, pagou o preço, louvado seja o nome do Senhor, tudo porque quis dar um jeitinho para Deus. Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa da tua beleza, Deus não precisa da tua inteligência. O que Ele quer é um coração voluntário para obedecer Ele, para glorificar o nome dEle, para Ele poder realizar tudo aquilo que Ele tem para realizar na tua vida. Voltando aqui à introdução, Jeremias fala que maldito é o homem que confia nele, no homem. Ou seja, maldito é o homem que confia na sua própria força. Isso aqui é conexão com esse texto. Porque Jeremias fala, é como uma tamargueira no deserto, que nasce sozinha, em lugar árido. Não vê a chuva, não vê nada, não vê o vento. Ali ela nasce sozinha, e ali ela morre sozinha. Foi o que aconteceu com Uzias. Porque o texto vai dizer que lançaram ele num quarto, pois a lepra tomou conta do seu corpo. E porque ele elevou o seu coração, se a garantiu na sua própria força, ficou sozinho. Morreu sozinho. Morreu leproso. Mas sabe o que é interessante? Estava leproso, mas o povo o amava. Estava leproso, mas o povo entendia o que ele tinha feito por Israel. Estava leproso, mas ele tinha o respeito do povo. Mas no céu, ele tinha perdido a credibilidade há muito tempo. Eu olho para uma igreja, em Apocalipse Deus fala para essa igreja, tem fama de que vive, mas está morto. Se lembra que eu falei no meio da mensagem? Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Você está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Aqui na terra a gente pode viver só de fama, mas lá na eternidade não. Deus conhece o nosso caminhar. Aqui na terra a gente pode viver de nome, mas lá na eternidade não. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Melhor do que carregar o nosso nome é carregar o nome de Jesus. Opa, gostei. Eu vou virar pregador coach agora. Olha para o teu irmão e fala para ele, melhor do que carregar o nosso nome, fala para ele, é
carregar o nome de Jesus. Fala, é carregar o nome de Jesus. Antigamente eu falava, igreja, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho o meu nome a zelar. Não, o meu nome não expulsa demônio. O meu nome não cura enfermidade. O meu não. O nome que eu tenho a zelar na terra é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Para dizer como Davi chegou um certo tempo da sua vida que falou: nada do que eu tenho foi eu que conquistei, mas foi o Senhor dos Exércitos que me deu. Só quem está disposto a zelar pelo nome de Jesus nessa noite, adore a Ele. Glória! Daria calabarache, darabarache. É por isso que o diabo quer te parar. É por isso que o diabo quer te travar. Porque ele sabe que quando você carrega o nome de Jesus, vidas são restauradas. Aleluia. Casas são edificadas. Oh glória. Quem pode receber? Quando você carrega o nome de Jesus, aonde você pisar, macumba cai por terra. Oh aleluia. Maldição é destruída. Oh glória. Porque você não zela pelo teu nome, você zela pelo nome, aleluia, que te levantou, que te deu unção, que te deu graça, que te deu poder. Nesta noite, só quem zela pelo nome de Jesus, abre a boca e glorifica o nome dele. Deixa Alabaracadaracieleraua. Deriacielecanda. Chegou a hora de nós fazermos como Pedro. Quando Pedro curou o enfermo, as pessoas quiseram exaltar Pedro. Pedro rasgou as vestes e fala: varões, por que fizeste isso? Achando que foi em nosso próprio nome que fizemos tal coisa. Não é no nosso nome. A gente não tem poder para fazer nada, mas é no nome daquele que foi crucificado. Aleluia. Mas que ao terceiro dia ressuscitou. É o nome dele. Morreu leproso. Agora saímos da introdução e vamos para a mensagem. 20 horas. Eu não saí de Uzias. E agora, Jesus? Bom, rapidinho. 5 minutinhos. Uzias morreu. E isso mexeu com alguém. Com uma outra pessoa que era pecadora. Com uma outra pessoa também que estava enquadrada num erro. Sendo que, diferentemente do rei Uzias, essa pessoa foi levantada para profetizar. E ela profetizava. A chuva caiu, Então, a culpa não é do pastor, a culpa é da chuva. A gente tem que esperar a chuva passar. Ele profetizava, Tiago. Ele ia nas nações e falava: ai de vós, nações, porque o juízo de Deus está descendo na terra. Mas quando esse homem não estava profetizando nas horas vagas, ele estava junto com o rei Uzias, seu primo, banqueteando os manjares do palácio. Esse profeta, ele tinha acesso livre para entrar na sala real, para sair. Haja vista que teve uma vez que ele pregou para o rei Ezequias, dizendo para o rei Ezequias botar a casa em ordem. Ele foi lá no palácio, ele foi lá na sala do rei. Olha aí, não era qualquer um que entrava, não. Foi lá no leito do rei. A saber, o profeta Isaías profetizava.
pregava, mas no seu particular, no seu lazer, falava palavrão, tinha um lábio impuro, vivia de qualquer maneira. Rei Uzias era primo dele, e ele mesmo declara: além de eu ter lábios impuros, eu também habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Ele era um profeta que até profetizava, mas quando estava no meio dos lugares que é para fazer diferença, ele não fazia. Mas a diferença desse profeta para o rei Uzias é que esse profeta tinha coração de servo. E o texto aqui no capítulo 6 nos deixa bem claro que o profeta Isaías, de uma forma literária, documentária, para registrar os tempos, ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias. Aprende isso aqui todas as vezes que você vê na Bíblia. Datar ano, datar nome de rei, datar nome de governador, é um documento para mostrar a veracidade. Se você for nos livros de história antiga, mesmo que não seja bíblico, vai estar registrado em outros livros o acontecimento. Isso Deus fez de forma sábia, para mostrar que a Bíblia é verdadeira e que a Bíblia não é a história da carochinha. Primeira coisa, por isso ele registrou. E outra coisa, porque a morte do rei Uzias mexeu com seu coração. O aquebrantou. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, foi nesse ano, num ano de tristeza, num ano de angústia, num ano de reflexão para ele, que ele fala: oh, aleluia. Eu vi, ela veio, hein? Eu vi o Senhor assentado no seu sublime trono. Oh meu Deus, teve um glória. Eu vou repetir para ver se vai ter mais glória. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e o seu manto enchia todo o templo. Deixa calar, se relevar. No ano em que morreu o rei Uzias, Deus abriu o céu para ele e mostrou para ele: eu sou Deus da vida. Oh, aleluia, aleluia. Você está chorando aí embaixo, mas aqui em cima eu continuo movimentando todas as coisas, eu continuo trabalhando. Quem pode abrir a boca e glorificar o nome do Senhor? As coisas acontecem aqui na terra, mas Deus não deixa de trabalhar na eternidade. Ele trabalha. Serafins, cada um com 6 asas, 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E eles diziam uns para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou ministrar aqui para você glorificar. Quando ele viu o céu aberto, acabou o sofrimento. Quando ele viu o céu aberto, acabou a tristeza, porque ele contemplou a glória do Senhor e os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, Isaías, eu ainda estou movimentando todas as coisas. Isaías, eu ainda estou trabalhando. Isaías, ainda está tudo rigorosamente no controle das minhas mãos. E o texto vai dizer que quando os serafins clamavam, o templo, o limiar do templo, a coluna
do templo, ela se movia. Era Isaías sentindo o templo estremecendo com a glória de Deus. Os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo. E embaixo do templo ele balançava com a glória, ele balançava com poder, ele balançava com a unção. Era em cima sendo clamado e embaixo sendo movimentado. Era em cima Deus fazendo e embaixo sendo movimentado. Nesta noite Deus manda dizer para você: o meu céu está trabalhando, o meu céu está agindo, e aqui na terra, aleluia, eu estou movimentando todas as coisas, e nesse movimento vou dar vitória, nesse movimento eu vou salvar, nesse movimento eu vou transformar, nesse movimento eu vou batizar no meu espírito, nesse movimento eu vou glorificar meu nome, diz o Senhor.